Olá, seja muito bem-vinda ao Ubisoft. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai desenvolver um algoritmo para reconhecimento facial com Python. Nesse caso, o algoritmo ele vai detectar se a pessoa, em tempo real, através da webcam do dispositivo, vai estar sorrindo ou não. Ele vai identificar a face da pessoa e o sorriso, inclusive trazer dados daquele sorriso, status daquele sorriso da pessoa. Como pré-requisito, a gente vai instalar uma library através do gerenciador de instalações do Python, o pip, que é o OpenCV do Python, para a gente trabalhar com essa library pronta e dados pré-treinados, para que a gente não precise treinar o algoritmo de inteligência artificial que vai trazer esses dados, esses insights da webcam em tempo real. Para o Linux, a gente tem ali o comando e para o Windows também. Eu já instalei na minha máquina, eu estou no Windows, então, no Windows 11. Eu vou abrir o OBS, aliás, o VS Code. Você pode aí executar através do idle, vai depender aí do que você tiver. No caso, eu tenho o VS Code com extensões de Python, então eu consigo executar o código Python aqui. Logicamente, a gente precisa como pré-requisito o Python instalado e o gerenciador, o Python pip, gerenciador de instalações de pacotes através da linguagem Python. Eu vou criar um novo arquivo do tipo Python, um arquivo Python. Então, Ctrl S para salvar e vou vir aqui, colocar smile, tome smile.py, que aí fica melhor. Vou colocar um zoom aqui para nós. Pronto. E aí a gente vai pegar o código que eu tenho aqui nos slides. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente esse código ele estará aí no meu site, que estará na descrição o link dele, que é ubisocial.github.io. Você tem todo o código lá, você pode simplesmente copiar e colar, não precisa escrever na mão. Primeiro a gente vai importar as libraries, as dependências, que é o CV2, que é o Python OpenCV, e o NumPy para trabalhar com os dados estatísticos, a gente vai dar como apelido NP para a gente não precisar ficar escrevendo NumPy por extenso. E depois a gente vai colocar esses classificadores pré-treinados. O que acontece? A gente não vai submeter um conjunto de imagens pré-trabalhadas, no caso pré-tratadas, porque tem uma série de tratamentos que a gente precisa fazer e uma série de treinos que a gente precisa fazer para que a inteligência artificial, nesse caso aí envolvendo até Deep Learning, consiga identificar, inclusive nesse caso em tempo real, a face de uma pessoa e inclusive o sorriso dela. Então a gente vai trabalhar com essas duas variáveis, uma que identifica o rosto e outra o sorriso, trazendo já do Cascade do CV2 esses arquivos XML que são os arquivos com base de imagens já pré-treinadas. Próxima questão, a gente vai trabalhar aí com uma função para suavização e detecção do rosto. A gente vai estar usando aqui quatro espaços para indentação. Você pode escolher aí o tamanho da indentação. A primeira função aqui é o movimento do rosto que a gente vai tratar e a gente vai colocar esses percentuais dentro de um array. Inclusive, vai trabalhar aqui com o Video Capture, que vai pegar a webcam do nosso dispositivo. E aí a gente vai iniciar um loop infinito de while true, onde que a gente vai colocar aqui uns dados, que seria o frame, que seria o retângulo que vai ser feito do vídeo. A gente vai tratar as imagens para tons de cinza, e daí ele vai conseguir trabalhar aí para fazer a comparação com as nossas bases de treino, inclusive trazendo aqui essa classificação para as imagens e no caso dos rostos que a gente tem com escalonamento e tamanhos, tá? Dentro desse while true, a gente vai criar um for para desenvolver o retângulo do nosso algoritmo, tá? Que no caso serão os retângulos, as dimensionalidades dos retângulos que serão traçados em tempo real, tanto para as cores, tá? Como para face color e para o sorriso em si que a gente vai utilizar.
Dentro desse mesmo for, a gente vai colocar uma condicional, onde que a gente vai especificar aqui, ó, a identificação do sorriso e a gente vai traçar as medidas. Nesse caso, a gente tem algumas medidas que serão os ângulos do sorriso em si, que ele vai traçar, inclusive ele vai trazer o percentual escrito em tempo real na webcam através desses dados. Ele vai pegar o SW, que é o tamanho, no caso, a largura do sorriso. Então, ele vai dizer ali, o sorriso de tantos por cento, que a gente vai ver em tempo real, vai ser através dessas variáveis. A gente vai colocar uma condicional aqui, que é o seguinte: se esse sorriso ele for maior do que 5, então já se tem uma ideia que o sorriso está se movimentando. Então a gente vai trabalhar aí com o smooth, ele vai fazer uma detecção mais leve, mais branda aí do sorriso, para não trabalhar aquela questão dos movimentos muito bruscos. E também dentro do mesmo if aninhado a esse mesmo if, o de cima, no caso anterior, a gente vai trabalhar com o percentual de sorriso. Se for maior que 20, ele vai identificar ali sorriso, vai traçar o quadrado, né, o retângulo no caso, e vai, através da fonte, identificar aí o percentual desse sorriso. Aí a gente vai mostrar o vídeo no frame. Tá? Nesse caso, eu vou baixar aqui, porque a gente vai ter que voltar lá dentro do loop do while true. Então, a gente precisa cuidar aí a indentação do Python. E é o seguinte, o frame, no caso, é a janela, tá? A janela com interface gráfica. Como a gente está dentro de um loop infinito, de um while true, sempre quando a gente for querer encerrar a janela, ela vai se reiniciar, porque a gente está no loop infinito. Então, eu coloquei uma funçãozinha que quando a gente clica na letra Q, na tecla da letra Q, ele vai fazer o break, ele vai parar o código forçadamente. A gente só completa com o fim do código, que ele vai pegar a captura do vídeo e vai destruir todas as janelas para encerrar o nosso código. Então, deu em torno de 45 linhas trabalhando com a indentação. E como eu tenho instalado a extensão do Python no OBS, eu posso executar daqui. Se você está no idle, é só dar um F5 que ele vai executar. Ele vai iniciar a minha webcam. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Vale lembrar que tem essa questão da luminosidade. E aí ele vai identificar aí o sorriso, contando que a largura é, nesse caso, 47, 46%. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou colocar o óculos, vamos ver se ele identifica mesmo assim. Nesse caso ele não está identificando o rosto, eu vou colocar um fundo branco com um algoritmo, porque daí pode ser que ele pega com um pouco mais de intensidade o fundo branco. E mesmo assim, ele não está pegando. Vai depender aí da situação, vai depender, claro, da resolução da sua webcam e também da luminosidade. Então, são inúmeros fatores. E a gente encerra o código assim, ele encerra aqui, inclusive, no terminal, o código, e você pode exportar e melhorar, inclusive, esse código e trazer para outras funcionalidades. Então, por exemplo, para detecção facial, esse código e essa library do Python também é interessante. Mais informações você encontra lá no meu site, bisocial.github.io. Muito obrigado e excelentes projetos com o Python.